Na realidade, isso foi bem assim, né? Eu tinha uma comunicação de redação muito boa. E na época, quer dizer, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Um irmão foi fazer administração e o outro foi fazer jornalismo. A minha irmã foi fazer jornalismo. E na época, comunicação social, jornalismo era uma coisa que todo mundo estava procurando muito, estava muito em alta. E aí foi minha primeira faculdade que eu falei, cara, então eu acho que eu tenho jeito para comunicação. E o que me facilitou muito foi minha escrita. Eu escrevia, assim, adorava escrever. Eu tinha uma tia que sempre falava, você vai ser escritora, eu estou devendo um livro para essa tia, que já não está mais nesse plano, mas que sempre me incentivou. E aí foi a questão de ter feito jornalismo, e quando chegou na época de visitar as, vamos dizer assim, redações, né, dos jornais e principalmente das revistas, eu visitei a Isto É e a Veja, mexeu um pouco comigo essa questão de você meio que movimentar para onde você deseja a forma que você dá a notícia, vamos dizer assim. Naquele momento eu comecei a entender que eu não ia conseguir me dar bem no jornalismo, porque eu não consigo achar que isso é uma coisa legal, uma coisa bacana, sabe? Você direcionar o que você quer. Eu acho que você tem que falar o fato e as pessoas têm que tomar para dentro do, vamos dizer assim, da experiência delas, o que aquele fato tem de positivo e tem de negativo. Senão você acaba conduzindo as pessoas. Eu não acho isso bacana. Mas foi daí. E aí, a partir daí, da comunicação social, eu comecei a trabalhar mais visitas nos bancos. E aí, assim, eu passei por 3 instituições grandes, né? O HSBC, o Bank Boston e o Safra. E essas instituições, eu precisava fazer visitas a cliente. Então, a comunicação foi usada aí. E foi bem interessante, porque eu acho que quando você conta histórias, você tem essa facilidade de contar histórias, você consegue se comunicar melhor. Porque as pessoas são feitas de histórias, né? Você viveu várias histórias, eu vivi várias histórias. Quando você começa a se comunicar, falar sobre a sua vivência, você percebe realmente uma troca com o outro. Então, assim, a comunicação, ela acabou servindo muito na minha vida para isso. Você tem uma ideia, até hoje eu tenho pessoas que me ligam para perguntar, poxa, você não vai voltar para a área comercial, você não vai voltar para o banco? Não, gente, não vou voltar. Eu sinto muito, mas essa página eu já virei. E agora eu estou levando tudo isso para a arte, né? Há pouco tempo agora, um amigo meu me consultou para fazer a narrativa de um filme. Eu adorei a ideia, é uma coisa que eu sempre quis fazer, eu ainda não fiz. Eu fiz só de uma websérie, né? E é uma coisa fantástica. Para quem gosta de trabalhar com a voz, com a comunicação, você narrar é delicioso. Respondi, Bruno? Respondidíssimo. Olha aí, como não? Como não? Ana, você é muito... desde quando você tem voz de atriz, você tem pinta de atriz, você se porta como atriz, você tem história de atriz. Né? Essas histórias que só acontecem na cabeça do ator. Dentro dessa polivalência que você tem, você acha que o que mais tem de atriz, assim, que quando você se orgulha, assim, não falando de ego, mas quando você fala assim, cara, eu banco isso, sabe? Qual é a presença, é a postura, o que você tem que você banca como atriz, assim, que você fala assim, cara, isso eu tenho muito orgulho, e todos esses 48 anos na parte bancária, no mundo corporativo, você traz e aplica muito bem hoje nessa vida artística. Por acaso eu estava conversando sobre isso hoje com a minha filha mais velha. Normalmente as pessoas pensam, né, que um vendedor ele fala mais do que ele escuta. Oh, minha linda. Não, ele na realidade ele escuta mais do que ele fala. Porque se ele não consegue ouvir o cliente, ele não sabe adequar o produto que ele vai oferecer para aquele cliente. A arte, eu consegui trazer isso para a arte, porque na realidade o que muitos professores falam, que você não está presente em cena, que você não está vivo na cena, não é uma coisa nem outra, é você não estar ouvindo. Você está tão preocupado
de não perder tua deixa, de não falar o teu texto, que você acaba não interagindo com a pessoa. E é uma coisa que eu já passei profissionalmente, né? Você chega com uma fala na boca, na embocadura, e a cena vai se transformando de uma tal maneira que aquela frase não cabe mais. Então você vai ter que encontrar na hora. Então, se você estiver presente, escutando o teu parceiro de cena, você consegue formular uma frase. E não fiquem preocupados, porque os diretores estão acostumados com isso. Então, não ficou bom. Na realidade, era uma cena, me deu até, assim, bastante, vamos dizer assim, eu fiquei consternada com a Mariana Ximenes, porque ela estava com muitas cenas, ela estava fazendo nos tempos do Imperador, era uma cena que a gente fazia do leilão de escravos, uma cena forte, e por acaso a gente estava gravando com uma câmera só, então a gente teve que repetir a cena 6 vezes para 6 posições diferentes. E nesse momento ela falou, Ana, desculpa, eu não estou com essa cena em cima. Eu falei, não fique preocupada. Fala o teu texto e a gente aqui vai adaptando. E aí no final só cabia eu falar para ela, eu não tenho nada a ver com isso. Não cabia outra frase. E aí ficou essa frase e o diretor também não reclamou. Então assim, você tem um pouco de liberdade, você tem que ouvir para você poder trocar. Senão não fica bom, né? A pessoa não é só dar texto, as pessoas têm uma mania de falar assim, você precisa decorar o texto, você precisa dar o texto. Mais do que isso, você precisa se apropriar da história que você está contando.